Olá, maravilhosas! Eu me chamo Luana Mello e essa é a nossa primeira aula da Jornada Empresárias de Sucesso. E nessa aula eu vou te ensinar como transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. Então, sejam muito bem-vindas! Vamos entrando! Olá, meninas! Cheguem chegando que olha só! Hoje eu vou ensinar para vocês como transformar o Instagram da empresa de vocês, o Instagram que vocês têm hoje, em uma máquina de vendas. Então, já se prepara, já pega aí sua caneta, já pega o seu material, porque hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Seja muito bem-vinda você que está me assistindo depois, você que está olhando essa live, né, olhando essa aula depois. Se prepara aí que tem muito conteúdo pela frente. Eu tenho certeza que dessa aula hoje vão sair muitas empresárias de sucesso. Então vamos, respirem, peguem aí a sua água, peguem o seu material, que nesta segunda-feira de carnaval a gente vai conversar sobre esse conteúdo e sobre como transformar o seu Instagram nessa máquina de vendas. Então vamos lá. Esperar o pessoal chegar, vou terminar de fixar aqui o comentário e a gente já vai iniciar. Bora lá? A primeira coisa que eu preciso perguntar pra vocês é há quanto tempo vocês estão no Instagram. Então, escreve aqui pra mim nos comentários, coloca pra mim, se você estiver assistindo essa live depois, escreve nos comentários há quanto tempo você tá no Instagram ou em que ano você começou. Em que ano você abriu aqui o seu perfil para começar a falar sobre o seu negócio. Eu trabalho no Instagram desde 2017 e quando eu criei esse perfil, eu vendi as minhas artes. Então, assim, eu já passei por muitas fases boas e muitas fases ruins, mas eu consegui entender como que funciona essa plataforma. Depois de todos esses anos, eu consegui entender como que eu posso tornar, de fato, esse Instagram uma máquina de vendas. Então, assim, a primeira coisa que eu quero te falar, a primeira coisa que eu quero tirar aí da sua mente é a ideia de achar que o Instagram, que é uma máquina de vendas, né, ele se vende sozinho. É você achar que é só criar a conta do Instagram, é só colocar umas fotinhas, é só colocar ali algumas informações que ele vai se vender, quando na realidade não é assim que funciona. É necessário que você esteja ali, que você esteja produzindo conteúdo, que você tenha presença no digital. Então, assim, o problema é que muita gente não quer pagar esse preço. Então, a gente está em 2022, a pandemia, ela acelerou todos os negócios do digital. As pessoas que não tinham Instagram começaram a precisar criar essa plataforma para que elas pudessem chegar a ainda mais pessoas, para que elas pudessem alcançar mais pessoas, para que elas pudessem ir além. Então, o Instagram hoje, ele é essencial na sua empresa. Não tem como uma empresa que não está no Instagram hoje ou não está posicionada hoje, ela simplesmente não existe, ela simplesmente parece que desapareceu do meio do mapa. Então, assim, me responde aqui. Vocês compram muito pela internet? Vocês têm esse costume de comprar muito pela internet? Porque com a pandemia, as compras pela internet aceleraram muito. Os índices de compra, tanto em e-commerce como em plataformas, multiplataformas, aumentou muito. Então as pessoas, elas estão consumindo mais conteúdo na internet, elas estão comprando muito mais na internet. Vocês compram hoje na internet? Fala pra mim. Se você tem essa empresa, se você tem uma empresa e por exemplo, eu tenho uma empresa na internet e eu compro muito aqui, compro muito através do Instagram. Eu faço muito principalmente aquela pesquisa de mercado, né? Quando a gente quer saber se uma empresa é boa, quando a gente quer conhecer aquela empresa, a gente vai lá e vai pesquisando. A primeira coisa que a gente olha é o Instagram. Então, se você tem uma empresa e não está na internet, se você não está no digital, meu amor, você está atrasada. Então, vamos chegando aí, sejam muito bem-vindas. Olha só, tem gente que até hoje anuncia em carro de som. Tem gente que até hoje pega ali o seu produto e sai anunciando no meio da rua. Ainda naquele marketing antigo, né? Ainda naquela ideia de que levar o seu produto pro povo, levar o seu produto para as pessoas, é só necessário gritar, sair falando, tô aqui, compre o meu produto, quando na verdade mudou tudo, né? O padrão de consumo mudou.
Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda a essa live. Então, assim, por que o Instagram hoje... Eu preciso que isso fique bem claro para você que está me assistindo. Por que o Instagram hoje, ele é uma oportunidade para você? Ele é uma oportunidade de alavancar o seu negócio, de realmente transformar, ganhar muito dinheiro, porque olha como era há 2 anos atrás. Para aí, pensa um pouquinho. Em 2020, no começo de 2020, quando não existia pandemia, como era o Instagram, como era o nosso padrão de consumo, e olha como que é agora. Então, em 2 anos, se a gente teve uma mudança assim tão radical, se a gente teve uma mudança tão drástica, imagina o que ainda está por vir. Imagina o que ainda, sabe, o que ainda tem para acontecer. Imagina quantas coisas boas o Instagram ainda pode proporcionar para sua empresa. Então, assim, em 2020, estávamos tranquilas nas nossas empresas, prosperando. Na época eu tenho uma creche, e aí na época a gente estava com 30 alunos, faturando ali mensalmente, prosperando, e as coisas pareciam ir super bem. A gente tinha ali o nosso Instagram, não levava tão a sério, né? Mas marcava presença no digital. E quando a pandemia chegou, simplesmente acabou todas as oportunidades de você não se colocar na internet, de você não se colocar no mundo. Por quê? Os mercadinhos fecharam. Fechou algum mercado aí próximo da sua casa? Conta pra mim. Os mercadinhos fecharam, as lojas que vendiam roupas fecharam, as lojas que vendiam material escolar fecharam. Então, muitos locais, né, muitos negócios, muitos comércios fecharam com a pandemia. Olá, Sandrinha, seja bem-vinda. Lívia, sejam todas muito bem-vindas. Então, eu tô explicando, né, pra quem chegou agora, por que o Instagram, ele é uma oportunidade. E tentando mostrar pra vocês qual era o cenário há 2 anos atrás. Que o padrão de consumo das pessoas, né, o padrão de consumo de todo mundo era completamente diferente. E era totalmente voltado pro negócio físico ali, pra você ter que tocar antes de comprar, pra você ter que pegar, palpar, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? E aí depois comprar. Hoje não. Hoje a gente faz tudo através do celular. Hoje a gente faz tudo através do nosso smartphone, do nosso computador. Então não existe mais possibilidade de você como empresa não se posicionar no digital, de você como empresa não aproveitar esse espaço para poder divulgar a sua marca, para poder ganhar dinheiro. Tem pessoas, gente, isso são dados, isso são fatos. Tem pessoas que nunca tinham comprado pela internet e compraram pela primeira vez na pandemia. Vocês conhecem alguém que comprou pela primeira vez na pandemia? Comprou pela internet pela primeira vez? Ou vocês são uma dessas pessoas? Coloca aqui pra mim, comenta que eu quero saber. Só pra eu entender se vocês estão entendendo a minha ideia. Porque olha só, não tem... Gente, é surreal. Os nossos pais não levavam a sério o celular, não levavam a sério as compras pela internet. Ó, a Fernanda falando Gente, eu sou uma dessas pessoas, eu não era de comprar por aqui. E hoje eu não faço absolutamente nada que não passe pelo Instagram. Eu não compro absolutamente nada em uma loja. Claro, gente, eu não tô falando de varejo, eu não tô falando de supermercado, né? Supermercado você pode até ir lá, mas até isso mudou. Até esse padrão de consumo mudou. Porque quantas vezes a gente não pediu comida pelo iFood? Quantas vezes a gente não pediu supermercado pelo celular, pelo WhatsApp? Então, assim, foi uma mudança de consumo. Por isso que não faz mais sentido você passar com seu carrinho, escute, por isso que não faz mais sentido você passar com seu carrinho gritando aos 7 ventos no meio da rua que você vende isso, que você vende aquilo. Porque as pessoas não vão comprar de você. Antes delas comprarem de você, elas vão olhar o seu Instagram, elas vão ver os seus produtos, elas vão ver os feedbacks dos seus clientes, se vocês têm algum retorno, se alguém falou alguma coisa boa, alguma coisa ruim. As pessoas mudaram o consumo para pesquisar sobre aquela empresa. E é exatamente isso que a gente vai usar ao nosso favor. E é exatamente esse padrão de consumo que vocês vão usar a favor de vocês na empresa de vocês. Então, deixa eu dar uns exemplos para vocês entenderem.
Em 2019, até 2019, eu dava aula presencial de lettering. Então, eu tinha várias turmas, eu tava com 6 turmas marcadas, 6 datas marcadas para 2020. 3 em cada semestre. Então, de 2 em 2 meses, eu ia abrir uma turma presencial. E eu tava amando aquela situação, eu adorava e tudo da aula. Só que o que aconteceu? Em 2020, fechou tudo, não tinha mais como dar aula, e aí eu tive que passar, tive que migrar as minhas alunas, tive que migrar toda a minha comunicação pro digital. Então, tudo que era antes presencial, hoje é digital. A Sandrinha tá falando assim, eu amo comprar pela internet, mas nunca comprei pelo Instagram. Mas, Sandrinha, tu concorda comigo que tu pesquisa no Instagram antes de comprar alguma coisa, alguma loja? Mesmo que você compre pelo site, mesmo que você vá no site, tá tudo certo. Mas antes a gente dá uma passadinha no Instagram, a gente dá uma conferida pra saber se tá tudo certo. Então, assim, eu precisei reposicionar toda a minha empresa, eu precisei conseguir alunos no digital, e eu só fui capaz de fazer isso porque eu alinhei a minha comunicação. Então a minha empresa, ela acompanhou o ritmo do consumo, ela acompanhou as mudanças do consumo. A minha empresa, que em 2019 era completamente presencial, ela acompanhou as mudanças da sociedade. Oi, Claudinha, boa noite! E é sobre isso que a gente vai falar, porque assim, diversas lojas que eu conhecia, não sei se vocês conhecem, mas muitas lojas que eu conhecia, que não davam o menor valor pro digital, que nem tinham Instagram e tudo mais, viram na pandemia a necessidade de se posicionar. Então assim, pensa aqui comigo. E pega aqui esse insight. Pega esse insight, porque pode ser uma das coisas mais poderosas dessa aula de hoje. O Instagram é gratuito. Gente, você não paga nada. Meus amores, vocês não pagam nada pra estar aqui. Vocês não pagam uma taxa. Se vocês fazem, por exemplo, uma venda pelo inbox, né? Se vocês vendem para um cliente, se vocês direcionam um cliente pro WhatsApp e fecha a venda. Gente, o Instagram é gratuito. Você não paga por essa plataforma. E vocês conseguem perceber que ele te dá uma visibilidade, ele te dá uma exposição, ele dá uma oportunidade, ele tem uma loja. O Instagram tem estrutura de loja. Se você quiser colocar os seus produtos para que a pessoa clique e vá direto para o seu site ou direto efetuar a compra, você consegue. Então entendam, vocês têm uma plataforma poderosíssima, uma plataforma muito, muito, muito valiosa, que pode gerar muito retorno financeiro nas mãos de vocês, e não é aproveitada. Então, olha só, com tudo que a gente falou, com todas as mudanças, a gente já consegue entender que o Instagram é necessário, certo? Isso a gente já consegue entender. Que você precisa dele, que a sua empresa precisa se posicionar lá, que você precisa... que assim, e o que ele pede, né? O que o Instagram pede de retorno? O algoritmo. Então, o que eu vejo hoje na internet? Eu vejo as pessoas completamente revoltadas com esse algoritmo e ao mesmo tempo não fazendo nada pra mudar. Então, assim, o algoritmo tá acabando com o meu engajamento. Gente, é muito complicado quando isso acontece, é foda quando isso acontece, quando o alcance diminui, quando tem atualização. É muito foda mesmo, é difícil, é chato, é exaustivo, é cansativo. Mas é a única coisa que o Instagram pede, que você jogue o jogo dele. E como que você joga o jogo dele? Através da produção de conteúdo. Como que você vai jogar o jogo do Instagram? Produzindo conteúdo alinhado com o seu produto para que você consiga vender. Porque no final das contas, nós não estamos aqui a passeio. Eu não tô no Instagram brincando. Eu tô dando essa aula... Gente, hoje é carnaval, segunda-feira de carnaval, 7 horas da noite. Eu remarquei uma reunião que eu tinha marcado com as meninas, que era 7 horas, eu remarquei para 8 horas, porque eu tinha essa aula com vocês hoje. Porque eu tinha esse compromisso. Então, o Instagram não é bom brincadeira. Você que usa ele como empresa, você precisa levar a sério. E um dos pontos principais de levar o Instagram a sério é produzir conteúdo a sério, produzir conteúdo alinhado com o seu produto. Então, Luana,
Como que eu vou transformar esse meu Instagram numa máquina de vendas? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou usar essa plataforma a meu favor? Tá fazendo sentido pra vocês até agora? Coloca aqui, hashtag faz sentido. Coloca aí, hashtag máquina de vendas. Bota aí pra eu saber que vocês estão entendendo, compreendendo o que eu tô falando, pra que vocês entenderam que o padrão de consumo mudou, que hoje não é só simplesmente pegar o seu produto e ficar falando compre, 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 que assim não funciona mais, que assim não dá mais certo, que assim não dá mais resultado. E aí agora a gente vai... eu vou falar pra vocês o que vocês pensam, né? Eu já vou adiantar o que vocês pensam. E aí vocês vão dizer se eu tô certa ou tô errada. Quais são as 3 primeiras coisas que vocês pensam quando escutam a frase máquina de vendas? Quais são a primeira coisa que você pensa? Assim, né? As primeiras desculpas que vocês colocam. Não tenho seguidores, não é? Luana, como que eu vou transformar meu Instagram numa máquina de vendas se eu não tenho muitos seguidores? Se eu tenho poucos seguidores? E aí eu quero te falar que essa é a maior balela que você já inventou na sua vida. Porque minha aluna Claudinha, que está aqui nessa live, que se tiver aqui, dê um oi, diga oi. Minha aluna Claudinha, ela tá aqui, ela não me deixa mentir. A Claudinha, ela tinha menos de 400 seguidores. E aí, ela, se tiver aqui, me confirma se era essa mais ou menos a quantidade. Mas ela tinha menos de 400 seguidores, ou em torno de 400 seguidores. E ela conseguiu, através de uma campanha de vendas, vender mais de R$1.000. Em poucos dias. Eu não sei exatamente quantos dias, se foram 3 ou foi um pouco mais. Mas ela, como que uma pessoa, escuta só, como que uma pessoa com menos de 400 seguidores, ou em torno de 400 seguidores, consegue vender R$1.000 em 3 dias? Fala isso pra mim. Gente, não é seguidor, não é número de seguidores. Por que eu tô te falando isso? Por que eu tô trazendo o exemplo da Claudinha pra te provar? Porque se hoje você tem poucos seguidores, olha só, 146. Gente, ela tinha 146 seguidores. Se hoje você tem poucos seguidores, se você passa por essa angústia, se você tem esse sentimento de que eu não consigo porque eu não tenho, né, muita audiência, saiba que não é a quantidade de seguidores que importa, é a sua estratégia. Então, se você souber como fazer isso, se você souber a estratégia certa, você vai transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. E eu vou te ajudar nesse processo. Olha só, a Claudinha falou que tinha 146 seguidores. 146, ela não tinha nem 200 seguidores. 146 seguidores e em 4 horas ela vendeu mais de R$1.000. Não sou eu que tô falando, não. É a Claudinha, ela tá aqui, ó. Ela está aqui na live pra falar isso pra vocês. Pra esfregar na cara de vocês. Na verdade, não esfregar de uma forma negativa, mas como forma de provar que não é isso que importa, que isso não é o empecilho, que não é isso que vai te impedir de alcançar. Que se você seguir as estratégias, se você seguir o método, se você entender o processo, você consegue sim transformar o seu Instagram. Então, assim, ela entendeu do que o digital é capaz. Mesmo que você não tenha mesmo que você tenha poucos seguidores. Porque sabe qual é o problema? As pessoas falam pra você que você precisa fazer hacks pra aumentar a quantidade, que você precisa de muitos seguidores pra vender, e vocês acreditam. Vocês não questionam. Vocês colocam isso como uma verdade, mesmo a pessoa te falando que você pode conseguir vender, mas você colocou na sua cabeça que você só vai conseguir vender bem quando você tiver, sei lá quantos seguidores. Quando você coloca isso na cabeça, você trava. E aí você trava tudo, você trava a estratégia, você trava as vendas, você trava todo o seu processo de crescimento no Instagram. Essa é a primeira coisa que vocês pensam, né? Ter poucos seguidores. Que com poucos seguidores vocês não vão conseguir vender. A segunda coisa que vocês pensam, sabe qual é? E eu preciso falar, deixa eu só tirar aqui esse som aqui do WhatsApp. A segunda coisa que vocês pensam é, vai dar trabalho. Vocês pensam isso? Ai, vai dar muito trabalho.
Eu chego pra vocês e falo, vou transformar o Instagram de vocês em uma máquina de vendas. Aí vocês, mas vai dar muito trabalho. Gente, escuta o que eu vou falar aqui agora. Ontem eu tava conversando com o Renan sobre isso, né? Sobre como as pessoas perderam a noção do que é trabalho. Sobre como as pessoas, elas não têm... As pessoas hoje, né? Elas não têm a real dimensão do que é trabalho. Gente, trabalho é você ter que pegar um ônibus e passar 4 horas, perder 4 horas do seu dia, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Trabalho eu passava quando eu virava à noite de madrugada, operando com plataforma, do lado da plataforma, com estresse altíssimo, com tensão altíssima, com medo de bater, de destruir todo o navio. Trabalho é você trabalhar com seu chefe enchendo enchendo sua paciência. Trabalho é você ter que aguentar. O seu corpo tá tão exausto que você não aguenta mais. Você não aguenta mais levantar um celular. Trabalho é você chegar no seu ápice da exaustão física e mental. Trabalho é você simplesmente pegar passar 12 horas ali. Trabalho é você passar 12 horas ali de serviço, tirando serviço, e depois do serviço você ir trabalhar mais ainda. Gente, as pessoas perderam a noção do que é trabalho. Perderam a noção do que é trabalhoso. E aí, quando você fala pra elas, né? Quando você fala pra pessoa, nossa, olha, você vai precisar fazer isso, você vai ter que fazer isso. Aí a pessoa, nossa, dá muito trabalho. Gente, eu não sei vocês, mas eu particularmente acho que é uma ótima troca. Que é uma ótima troca eu estar na minha casa, produzindo o meu conteúdo, alinhando as minhas estratégias, criando as minhas estratégias, organizando os meus produtos para poder vender no digital. Eu particularmente, olha, eu acho uma ótima troca. E assim, Luana, você tá tentando diminuir a minha dor. Não, eu não tô tentando diminuir dor de ninguém. Eu só tô mostrando pra vocês hoje, que talvez vocês nunca tenham escutado alguém falar isso de forma tão clara, tão aberta com vocês, de forma, na verdade, tão sincera, falar pra vocês isso, que parar a bunda na cadeira, né, parar algumas horas do seu dia na cadeira pra produzir o seu conteúdo, parar uns instantes do seu dia na cadeira pra criar suas estratégias de venda, que vai te gerar dinheiro, que vai trazer dinheiro diretamente pro seu bolso. Eu, particularmente, acho que isso é uma ótima estratégia, que isso é uma ótima troca. Então, assim, eu trocaria facilmente ter um trabalho completamente exaustivo físico e mentalmente pra ter um trabalho intelectual de organizar a sua produção de conteúdo, criar suas estratégias de venda. Olha o que a Claudinha tá falando. Nunca liguei para a quantidade de seguidores. Precisamos ter seguidores conectados a nós e é o que fazemos. Mas concordo que trabalhar dá trabalho. E é isso. Trabalhar dá trabalho. Então, assim, gente, essa ideia de que trabalhar vai dar trabalho é exatamente isso. Tem que dar trabalho. Tem que dar trabalho, sabe por quê? Porque se não der, todo mundo tá fazendo. Se não der trabalho, tá todo mundo fazendo. Eu quero que todo mundo faça, para que todo mundo consiga ganhar dinheiro, para que quanto mais pessoas estiverem produzindo conteúdo, mais o nível eleva, mais a gente a gente se profissionaliza cada vez mais. As pessoas tendem a buscar melhorar cada vez mais. As pessoas tendem a buscar realmente se aperfeiçoar naquilo que fazem, né? E quanto mais pessoas fazendo, mais a gente eleva o nível do negócio. E eu gosto quando o nível tá alto. Eu vou falar pra vocês que eu não gosto quando tem sabe, um negócio assim, jogado de qualquer jeito. Eu não curto muito, não. Eu gosto quando a gente tá elevando o nível juntos, quando tá todo mundo criando, quando tá todo mundo trazendo novidade de forma criativa. Isso é legal, isso é interessante, mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Só que é um trabalho que é aqui, ó. E é um trabalho que quando você tem a estratégia certa, que é exatamente o que a gente está falando aqui, que é exatamente o que eu tô trazendo para vocês, que é exatamente o caminho pelo qual você vai ter que percorrer, eu tenho certeza que o seu trabalho, ele fica cada vez mais leve. O seu trabalho, ele fica cada vez mais objetivo. O seu trabalho, ele fica cada vez mais focado em quê? Na venda.
Sabe por quê? Porque quando você foca o seu trabalho no engajamento, na quantidade de seguidores, na não sei o que, não faz sentido, porque não tem retorno. Que retorno vai ter pra você ter mais seguidores? Não, o retorno que você precisa buscar incansavelmente todos os dias é a venda. O retorno que você precisa buscar é a conexão com o seu cliente. É a forma com que você se comunica. É melhorar a sua relação com o cliente. Então, assim, a ideia de que dá trabalho é verdade. Tem que dar trabalho mesmo, porque senão tá todo mundo fazendo e você não vai se destacar, né? Então, a gente vai começar por aí. Então, ó, não tenho seguidores, vocês falam isso pra mim. Vai dar trabalho, vocês falam isso pra mim. Eu já quebrei essas duas objeções de vocês lá no ralo. Já arranquei pela raiz essa conversa que vocês vêm pra cima de mim. De que não tem seguidor e de que vai dar trabalho. E a terceira delas, que é a que vocês mais falam, que é eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Vocês sentem que não tem tempo pra nada. Tipo assim, tem tanta coisa pra fazer que não consegue fazer nada e não tem tempo. Me fala aqui nos comentários se vocês acham que não tem tempo. Porque eu vou te provar por A mais B que não é questão de tempo. É questão de estratégia. Então, quando você entende que se destacar aplicando a estratégia certa é o melhor caminho, ao longo da jornada você tá feita. Então, olha só. Não é falta de tempo. É falta de estratégia. E você vai conseguir entender isso agora. Por quê que eu falo que é falta de estratégia? Porque você pode ter 24 horas no seu dia disponível para produzir conteúdo, certo? Vamos supor que seu problema é o tempo. E aí agora Deus vai te mandar mais 10 horas no seu dia. Só para você produzir conteúdo. Se você não tiver estratégia, você vai produzir o quê? Se você não souber com quem falar, se você não souber o que falar, se você não souber se conectar, se você não souber o que é que você vai fazer com essas horas que você tem a mais, não tem o que fazer. Então, assim, você vai entender nesse processo e pra quem chegou depois, né, de quando eu comecei a live, nós estamos aqui numa jornada. O que é essa jornada? Né? A jornada que eu apelidei de Jornada Empresária de Sucesso. Porque, né, nós somos empresários de sucesso, seremos empresários de milhões. Então, nós estamos numa jornada. E nessa jornada, eu vou te mostrar, né, eu vou transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas. E o que eu preciso te falar para transformar o seu Instagram nessa máquina de vendas, você não vai precisar ter muito tempo. Você vai precisar da estratégia certa. Você vai precisar entender com quem você está falando. Você vai precisar entender o que você está falando, o que você gostaria de falar. E você vai se tornar cada vez mais produtiva na hora de criar conteúdo. Porque você vai entender quem é o seu cliente. Sabe por quê? Se você tem 20 horas disponível, mas você não sabe quem é o seu cliente ideal, você não sabe quem é a sua persona, você não sabe com quem você fala, se você não sabe com quem você está falando, isso não faz o menor sentido, né? Se você não sabe com quem você está falando, você não sabe como produzir. Então não adianta te dar mais 20 horas disponíveis no teu dia, porque você não sabe com quem você está falando. Então, tá fazendo sentido até agora? Tá fazendo sentido até agora tudo aquilo que eu tô falando? Se estiver fazendo sentido, eu vou te pedir uma coisa. A primeira taca esse coraçãozinho aí. Taca esse coraçãozinho. E a segunda pega esse aviãozinho e sai enviando essa live pra todas as amigas que você conhece. Porque essa live, sério, vai estar sendo mudança de chave pra vocês. Eu tenho certeza. E vai ser muito mais. A Claudinha falou: eu não tenho tempo, mas tenho estratégias certas. E hoje sou eu e o Unibanco 30 horas. É isso. Ó, Claudinha tá dizendo que tá fazendo todo sentido. E, gente, quando faz sentido, quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue compreender o por trás, quando a gente consegue compreender as estratégias, a gente vai tornando, entendam isso, a gente vai tornando o Instagram um ambiente muito mais saudável pra gente e pra nossa empresa. Porque sabe qual é o outro problema de vocês, que eu nem tinha pontuado aqui ainda, mas eu pensei nisso aqui agora? É a ideia de que vocês vão alcançar
vocês vão alcançar 30 mil seguidores amanhã. É a falsa ideia da viralização que existe hoje na internet, né? A ânsia pela viralização. Vocês lembram de uma história? Deixa eu ver se alguém aqui lembra, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Do que é viralizar sem estratégia. Vocês lembram de uma mulher que vendia, acho que ela vendia, era uma loja que vendia acessórios aqui no Instagram. E ela prometeu, alguém aqui lembra dessa história? E ela prometeu que quem postasse nos stories, marcasse a loja dela, ia ganhar um brinde. E como ela vendia acessórios, escuta essa história, como ela vendia acessórios, né, brincos, colares e tudo mais, as pessoas começaram a marcar ela loucamente. Ó, a Lívia lembra, a gente ouviu essa história. E ela, se tiver alguma coisa errada, você me corrige, Lívia. E aí ela começou a marcar, e ela marcou. As pessoas começaram a marcar ela, e ela saiu de 15 mil seguidores para mais de 1 milhão de seguidores. Porque as pessoas começaram a marcar ela. Por que as pessoas começaram a marcar ela? Porque ela era uma loja de acessórios e as pessoas acharam que o brinde que ela ia dar seria um acessório, seria um brinco, seria qualquer coisa desse tipo. Só que não. Só que quando todo mundo começou a marcar ela, que ela viralizou de uma forma louca, simplesmente ela explicou para as pessoas, ela falou para as pessoas que o brinde que ela ia dar era um e-book de moda. Sendo que ela vendia acessórios. Então, o que foi que aconteceu? Olha essa história. A mulher tinha 15 mil seguidores, ela viralizou, saiu de 15 mil para 1 milhão. E simplesmente o Instagram dela começou a travar. Porque eram tantas pessoas solicitando o brinde, e o brinde era um e-book. E aí as pessoas ficaram loucas, putas da vida, porque falaram, como assim o brinde é um e-book? Eu achei que era um brinco, eu achei que era uma coisa e tudo mais. Então, a viralização dela simplesmente bloqueou, o Instagram dela parou, travou tudo. Ela não conseguia responder cliente, ela não conseguia... As pessoas que estavam querendo comprar, ela não conseguia responder, porque era tanta mensagem, que chegou tanta mensagem na louca, que ela não respondeu, ela começou a perder os clientes. Ela precisou tirar, a única forma de comprar dessa empresa era pelo WhatsApp, que tinha um link na bio. Então ela precisou tirar o link da bio do Instagram dela, porque as pessoas estavam mandando mensagem pro Instagram querendo brinde. Olha essa loucura. As pessoas mandaram mensagem no WhatsApp da loja querendo brinde, e aí o WhatsApp da loja dela também travou, ou seja, tudo caiu. Então, se uma pessoa quisesse comprar, ela não estava conseguindo dar conta nem das próprias clientes. Ela não tinha site, todo o canal de vendas dela era através do WhatsApp, do Instagram, e estava tudo bloqueado. Então, entendam só que essa estratégia de viralização dela foi um fiasco, foi assim por água abaixo, porque ela queimou a empresa dela, ela se queimou no mercado, ela começou a ter várias reclamações no Reclame Aqui, várias pessoas dizendo que ela tinha sido falsa, que ela tinha enganado, que ela tinha agido de má fé, porque ela prometia um brinde e ela vendia acessórios, ela prometia um brinde. O mínimo que as pessoas esperavam era um brinco, alguma coisa assim. E ela deu um e-book de moda, que não tinha nada a ver com, tipo... Ok, acessórios e moda tem a ver. Só que não era exatamente o público dela. Não necessariamente quem compra acessório gosta de moda. Então, assim, gente... Por isso que eu tô falando que uma estratégia mal feita pode acabar com o seu negócio. As pessoas querem essa ânsia por viralização louca... E não entendem que isso pode também arruinar com tudo, porque se você não der conta de atender, se você não der conta de suportar, então respira fundo e vamos tornar esse Instagram uma máquina de vendas para os seus clientes hoje, para os seus clientes que estão aí, atuais, os clientes que já estão aí do seu lado. Claudinha falou, estratégia mal comunicada terminou prejudicando. Exatamente. E muito, e prejudicou e muito. E assim... Vamos lá. Agora eu vou falar pra vocês o jeito errado de vender. E depois eu vou apresentar o jeito certo. Então, preste atenção. As pessoas, né, a gente já conversou sobre o padrão de consumo. A gente já conversou sobre como as coisas mudaram. A gente já conversou sobre como as pessoas estão mais críticas, inclusive, na hora de comprar
né? Porque elas vão buscar um Instagram, elas vão buscar uma marca, elas vão atrás de um local onde elas se sintam seguras. Gente, não tem como. A gente não compra nada ou quase nada hoje sem olhar o Instagram, sem ir atrás, sem buscar referências, sem pesquisar. Então a gente não compra. Então, assim, algumas pessoas, que não é o caso de vocês, porque vocês estão aqui hoje e a gente tá falando sobre isso, mas algumas pessoas, elas não entenderam que o padrão de consumo mudou. E que não basta mais elas ficarem compre aqui, e fazer aquele feed de catálogo, e fazer só postar fotos de produto, fazendo anúncio de compre. Aí você entra no Instagram, tá um produto limpo e seco, e assim, e aí você não vende, né? Essa pessoa tá lá, tem um Instagram feed de catálogo e ela não vende, aí começa a se frustrar, aí começa a dizer que o Instagram não serve pra nada, aí começa a dizer que a plataforma é uma merda. Então, assim, produzir conteúdo por produzir conteúdo de qualquer jeito é uma estratégia muito falida. É uma perda de tempo e perda do seu dinheiro, né? Porque como tempo é dinheiro, é uma perda de tempo. Então, o que a gente vai fazer assim? Eu vou falar pra vocês, repetir pra vocês a frase que tem no meu perfil, que é uma frase que rege a minha vida, que é: não adianta postar todos os dias e não vender nada. Então não adianta você postar, tá lá postando coisas aleatórias, coisas nada com coisa nenhuma, uns negócios lá, uns memes de gato, uns negócios assim, sabe? Nada com nada. Não adianta você fazer isso e não vender nada. Então agora a gente vai falar sobre o jeito certo de vender. Estão preparadas pro jeito certo de vender? Taca esse foguinho aí. Taca esse foguinho aí. Comenta foguinho, taca coração, pra eu saber que vocês estão preparadas pro jeito certo de vender. Coloca aí. Agora vocês vão conseguir ter uma noção. Eu tô sendo muito humilde, mas ter uma ideia do jeito certo, do que a gente vai falar aqui agora. Taca esse coração aí e comenta foguinho pra eu ver. Bora vender, bora! É isso. É exatamente isso que eu tô falando. Bora vender, taca esse coração, taca esse foguinho. Porque olha só, vamos lá. E agora eu queria até ter um quadro aqui pra... Vocês sabem que eu sou super visual, eu acho que eu vou até fazer isso agora. Eu vou virar aqui minha câmera pra mostrar pra vocês. Porque, ó, vai ser babado agora. Presta atenção. Deixa eu virar aqui pra mostrar. Porque bora vender é exatamente isso. Bora vender. Se vocês estão preparadas, então chegou a hora. Olha aqui o que eu vou mostrar pra vocês. Esse é o passo a passo de uma venda, certo? E é um método que eu gentilmente apelidei como Tamo. Então, Tamo é um método que eu apelidei dessa forma, não tem lugar nenhum, foi criado por mim. É uma estratégia que eu tô colocando aqui. Tô botando pra jogo aqui pra vocês, porque eu quero transformar o Instagram de vocês numa máquina de vendas. Eu já falei isso 1500 vezes e eu vou repetir quantas forem necessárias. Deixa eu preparar aqui, ó. Ui! Bora lá. Peraí. Vamos falar dos passos da venda. Eita, derrubando tudo. Bora nessa. Olha só. Esse aqui é o passo a passo da venda que eu criei e apelidei de Tamo. Então, o que significa Tamo? Deixa eu limpar aqui minha tela. O que significa Tamo? É Tamo mesmo, isso aí que vocês estão ouvindo. São os 4 pilares da venda. E o que isso significa? 4 pilares da venda. Isso significa, eu vou colocar T, A, M, O. É nessa ordem, tá? Preste atenção que é exatamente nessa ordem os 4 pilares da venda. Então, na primeira, né, no T,
O que isso significa aqui de forma prática, tá? Para que vocês entendam, porque vocês sabem que eu sou muito prática e objetiva. Se a sua venda ela passa por esses 4 pilares, você não tem como não converter. Não tem como o seu cliente passar por esses 4 pilares e ele não converter em venda. Então, se você souber aplicar essas estratégias, se você entender como aplicar isso na produção de conteúdo, você está feita, porque as suas vendas elas vão ser convertidas. Então, o que é que significa o T? Te mostro o problema. E aí eu vou falar sobre cada um deles já. Então, te mostro o problema. Agora, eu me conecto. Agora, eu me conecto com você. Depois, eu mostro a solução. E, por fim, o que você precisa é o meu produto. É o meu produto. Então, presta atenção no que consiste esses 4 pilares. Te mostro o problema. Aqui você vai chamar a atenção. Chama a atenção do seu cliente. Chama a atenção do seu cliente e vai mostrar o problema para ele. Agora me conecto. Nesse momento, você vai despertar o interesse. Despertar o interesse dele. O interesse dele pelo seu produto. No M você vai mostrar a solução e aqui você vai gerar desejo. Gerar desejo. E o que você precisa é o meu produto, você vai comprar, então a pessoa vai comprar de você. Eu quero fazer uma coisa aqui muito louca, que não estava no script. Mas coloca um produto agora. Escreve aí um produto que você vende, que eu vou te mostrar esses 4 pilares da venda agora. Porque quem sabe faz ao vivo. Bora. Escreve aí pra mim, a primeira pessoa que escrever, eu vou passar por esses 4 pilares da venda. Escreve aí o produto pra eu poder explicar pra você. Pra eu poder explicar pra você como que funciona. Semijoias. Lívia colocou semijoias. Beleza. Primeira pessoa que apareceu aqui pra mim. Qual é o grande problema E aí agora eu vou imaginar, tá? Eu não sei exatamente qual é o grande problema da persona da Lívia, mas eu vou imaginar aqui pra exemplificar pra vocês, tá? Vou até colocar aqui mais pra baixo, pra gente poder organizar melhor. Então, na primeira parte, te mostro o problema. Então, aqui eu preciso que fique claro pra cliente. A Lívia precisa mostrar pra cliente dela que a cliente dela tem um problema, certo? Então, qual é o problema da cliente dela? Ela tem baixa autoestima. Então, vou supor que a cliente da Lívia tem baixa autoestima. Então, eu vou chegar pra cliente e aí eu vou fazer isso através de um post, por exemplo, certo? Eu vou chegar pra cliente e eu sei que a cliente tem baixa autoestima. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, o que ela quer? Qual é o desejo dessa pessoa? É se sentir bonita, né? Se sentir linda, se sentir maravilhosa. Então, como a Lívia, ela trabalha com semijoias, eu vou trabalhar no desejo dessa persona. Então, qual é o desejo dela? É se sentir linda e maravilhosa. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou chamar a atenção dela e mostrar o problema e captar ela pelo desejo? Eu vou falar pra ela o seguinte. Olha só. Chegou a hora. E aí a gente vai... E aí eu tô aqui vindo na minha cabeça, né? Chegou a hora de se sentir maravilhosa. Chegou a hora de se sentir maravilhosa. Vamos supor que a Lívia faça um post que tem escrito isso. Chegou a hora de se sentir maravilhosa. Aí a cliente dela, que tem baixa autoestima, vai falar: nossa, se sentir maravilhosa, eu quero, né? Eu quero me sentir maravilhosa. Então a Lívia conseguiu o T. Ela chamou a atenção. Aí agora,
a Lívia vai se conectar com ela e vai demonstrar o interesse. Como é que ela vai fazer isso? Chegou a hora de se sentir maravilhosa. E aí a Lívia vai se conectar. Teve uma época na minha vida que a minha autoestima era muito baixa. E aí a Lívia vai começar a conversar e se conectar. A minha autoestima era muito baixa, eu não me sentia muito bem, eu sentia que eu não me vestia bem, que os meus acessórios eram errados, e aí a Lívia vai começar a se conectar. Quando a Lívia começa a se conectar, as clientes dela começam a ter interesse, né? Valha, realmente eu também me sinto assim, de fato, eu também sinto isso, eu também sinto que a minha autoestima é baixa, eu também sinto que tudo que a Lívia falar, né? A forma com que ela se conectar vai gerar o interesse na audiência dela. E aí, o que a Lívia conseguiu? A Lívia conseguiu a atenção e a Lívia conseguiu o interesse. Então, a Lívia já conseguiu o T e o A. E aí, o terceiro pilar de uma venda. Qual é o terceiro pilar de uma venda? Mostrar a solução e gerar desejo. Então, chegou a hora de se sentir maravilhosa. Aí a pessoa, opa, eu quero me sentir maravilhosa. Aí a Lívia vai se conectar. Agora eu me conecto. Teve uma época na minha vida que minha autoestima era baixa. Aí ela vai mostrar a solução. E quando a minha autoestima era baixa, eu comecei a entender que uma semijoia me ajudou nesse processo. Uma semijoia me ajudou, ajudou a minha autoestima, fez com que eu me sentisse mais bonita, fez com que... E aí você começa a mostrar a solução do problema dela, ó. Aqui você já sabe que o problema dela é a baixa autoestima. E aqui você começou a mostrar a solução. E aí eu comecei a entender que a Semijoias me ajudou nesse processo, que a Semijoias realmente mudou a minha rotina. Ou então você não precisa falar diretamente a Semijoias. Você pode falar que um objeto. Eu comecei a entender que um objeto poderia mudar tudo, que poderia me ajudar a fazer com que eu me sentisse mais bela, mais maravilhosa. E sabe qual que é esse objeto? E aí, quando você chegar aqui, quando você estiver gerando desejo, a pessoa já vai estar tipo assim, meu Deus do céu, eu também quero sentir isso. Socorro, eu também quero me sentir maravilhosa, eu também quero melhorar minha autoestima, eu também quero realmente, eu quero mudar, eu não aguento mais, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E aí, a Lívia, ela já gerou esse desejo. A Lívia, ela já conseguiu gerar esse desejo. Por quê? Porque ela pegou o problema da cliente dela, ela se conectou com o problema dela e ela mostrou a solução, que era o objeto, no caso a semijoia. E aí, o que você precisa é o meu produto. E aí a Lívia finaliza a venda dizendo o quê? Olha, o objeto que eu encontrei, né, pra mudar minha autoestima, o objeto que eu encontrei pra melhorar minha autoestima foi esse aqui, ó. Foi o meu objeto. Foi o meu produto. Foi a minha semijoia. Tá aqui, ó. Tá aqui pra você. Isso aqui vai te ajudar a solucionar o problema da sua autoestima. É isso aqui que vai fazer ela ter autoestima a vida toda? Óbvio que não. Vai ser um processo de terapia, vai ser todo um processo. Mas aquele objeto, você precisa deixar muito claro pra ela que aquele objeto, ele vai ser algo, né? O seu produto vai ser algo que vai ajudar a sua cliente a solucionar um problema dela, que é o quê? O problema da autoestima. Então, entendam o que eu tô falando. Deu pra pegar aí mais ou menos a ideia, deu pra pegar o feeling do negócio, deu pra pegar aí como é que fala, meu Deus? A ordem das coisas. Deu pra vocês entenderem que uma venda, ela não consiste basicamente em você chegar e oferecer e falar, olha, tá aqui o meu produto, essa aqui é a minha semijoia. Ok, você pode conseguir vender dessa forma? Pode. Só que não é isso que vai fazer a sua cliente se conectar com você. Não é isso que vai fazer a sua cliente pegar a sua história, pegar a história dela e se conectar com a sua história. E realmente transformar ela em uma fã do seu trabalho. E aí quando as pessoas falam, como transformar clientes em fãs?
Não tem como você transformar um cliente em um fã se ele não se conectar com a sua marca, se ele não tiver uma relação pessoal, se não for algo que ele olhe e faça sentido pra ele, se não for algo que ele olhe e fale, nossa, realmente eu amo essa marca, é uma marca que eu gosto, que eu vivo, que eu torço pra que dê tudo certo. E aí a gente vai entendendo o processo da venda como um processo que vai abrir a sua mente. E vai realmente facilitar todo o seu... E aí, de fato, você vai conseguir produzir um conteúdo alinhado com o seu processo, alinhado com o seu produto, e que aquele conteúdo, de fato, resolva um problema do seu cliente e você não vai estar mentindo. Veja que tá aqui, ó, o processo todo. Em nenhum momento a Lívia mentiu. Ela falou que o produto dela fazia uma coisa que ele não fazia. Não, a Lívia simplesmente pegou o produto dela e mostrou que o produto dela resolvia um problema da cliente. Ela mostrou que o produto dela resolvia algo que a cliente precisava naquele momento, que era melhorar a autoestima. Então, tá fazendo sentido, fez sentido aqui pra vocês, eu tô vendo aí que vocês estão botando foguinho, taca foguinho aí, coloca coração, porque assim... Esse processo, né, esse passo a passo que vai mudar a sua vida, a venda de fato que vai mudar a sua vida, que vai mudar o jogo do seu negócio, que você vai conseguir de fato se conectar, ela vai ser feita através da produção de conteúdo. Então não tem como, olha só, gente, não tem como você se conectar com a sua audiência, não tem como você se conectar com o seu cliente, não tem como você se conectar com não tem como você se conectar com o cliente final, com aquela pessoa que tá ali, que quer comprar de você, se você não produzir. Sabe por quê? Existem duas coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Vocês sabem qual é? Vocês sabem quais são as duas coisas mais importantes na vida de uma pessoa? A Malu tá falando conteúdo maravilhoso. Um beijo, Malu, meu amor. Malu foi minha celebrante, foi a celebrante do meu casamento. Uma mulher maravilhosa, uma mulher íntegra, uma mulher coração, maravilhosa demais. Existem duas coisas mais importantes na vida de uma pessoa, e eu vou falar elas agora. O tempo e a atenção. Se o seu cliente, ela consegue te dar, né, dar pra você o tempo dela e a atenção, pronto, você conseguiu conquistar aquela pessoa. Então é por isso que eu acredito tanto na produção de conteúdo, porque ela é uma forma, a produção de conteúdo é uma forma de você mostrar para o seu cliente o que você faz, de você educar o seu cliente o que você faz. Então assim, se você vende, por exemplo, marmitas congeladas, certo? Você vende marmita congelada. O que é que as suas marmitas congeladas resolvem o problema de alguém? O problema do tempo. Gente, as pessoas, elas não querem mais perder tempo nem fazendo comida. Então, se você, por exemplo, vende um produto que você sabe que resolve o problema da maioria das pessoas, você precisa, botar quente, como a gente fala no Ceará. Você precisa arregaçar naquilo que o seu produto resolve, né? No produto que o seu... na solução que o seu produto tem, né, para o seu cliente, você precisa arregaçar nisso e mostrar para eles e educar eles através dessa produção de conteúdo. Então, assim, existe uma teoria, né, que é a teoria da informação, que ela fala que quanto mais informação a gente tem, quanto mais excesso de informação, mais escassez... Eu tô com calor. Quanto mais excesso de informação, mais escassez de atenção. Então, quanto mais informação a gente tem nas redes sociais, mais as pessoas elas não dão tanta atenção pra gente. Então, como é? Me explica como é que uma pessoa vai se identificar com você se você não produz conteúdo. Me explica como é que você vai se conectar com as pessoas se você não produz conteúdo. Me explica como é que você vai atrair os seus clientes se você não produz conteúdo. Me explica como é que você vai mostrar para o seu cliente o seu trabalho se você não produz conteúdo. Se você posta um dia e depois 2 semanas depois e 3 semanas depois você posta. Então, assim, gente, as pessoas, elas estão nas redes sociais para se identificar com você, mas não tem como elas se identificarem se você não produzir conteúdo.
E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. E o processo de venda, ele exige passar por essas etapas que eu falei pra vocês. Senão é uma venda limpa e seca. Senão é uma venda enfiada goela abaixo. Senão é uma venda que não faz sentido, que não gera conexão, que não gera relação com o cliente. Então, assim, quem aí tem dificuldade de reconhecer o seu cliente ideal? Você tem dificuldade de reconhecer o seu cliente, de saber com quem você está falando e para quem você está falando? Me conta aqui se você tem essa dificuldade. Porque eu preciso te falar uma coisa. Se você não souber quem é o seu cliente, com quem você está falando, a sua produção ela vai ser muito mais difícil e, consequentemente, as suas vendas vão ser mais difíceis, porque você não sabe como se comunicar. Porque, por exemplo, para eu poder criar a venda da Lívia, eu precisei entender que a cliente dela tinha baixa autoestima. Então, você precisa entender quem é o seu cliente para que você consiga ter essa clareza na hora da produção. Então, assim, se você tem dificuldade de encontrar o seu cliente ideal, de saber quem é a sua persona, né, que as pessoas falam, e aí eu vou explicar um pouquinho amanhã essa diferença de cliente ideal, de persona e tudo. Se você tem essa dificuldade, você não pode perder a minha aula de amanhã, porque na aula de amanhã eu vou falar sobre isso. Na aula de amanhã eu vou te mostrar como identificar o seu cliente ideal. E a partir disso, como você vai produzir conteúdo para ele. Como você vai produzir conteúdo para o seu cliente ideal, para aquela pessoa que você quer vender. Então amanhã a gente vai, na aula, 19 horas, a gente vai estar aqui. Eu estarei aqui junto com vocês pra gente falar sobre isso, sobre o seu cliente ideal. Só que, preste atenção, vocês acham que eu ia deixar vocês sem exercício? Vocês acharam na cabeça de vocês que eu ia fazer isso? Que vocês iam passar por essa aula em branco? Não, meu amor. Primeira coisa que eu espero que vocês tenham anotado os 4 pilares da venda que eu ensinei hoje, né? Que foi algo criado por mim. Tô muito chique. Eu tô muito fina. Que foi algo que eu criei, gente. Eu tava nos estudos, né? Tentando entender e tal. E como é que eu posso passar isso? E aí eu fui criando essa estratégia do tamo. Tamo é quase vamos, não é tamo. Que é todo esse processo, todos os pilares da venda. Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Assim que a gente terminar essa live, vocês vão responder 4 perguntas, certo? Escuta o que eu vou falar. Assim que terminar essa live, vocês vão responder 4 perguntas que vão nos ajudar na nossa aula de amanhã. Então, hoje a gente já entendeu como transformar o Instagram em uma máquina de vendas. Hoje a gente já conseguiu entender qual é a dinâmica da coisa, que o consumo mudou, que a forma com que as pessoas buscam informação na internet está diferente. Você já entendeu que é um processo que tem etapas. Você já entendeu que a venda não é algo enfiado goela abaixo do seu cliente, é algo que exige etapas. Então, para que a gente consiga, já que vocês me falaram que tem dificuldade de saber quem é, né, o cliente ideal, eu quero que vocês respondam essas 4 perguntas para nossa aula de amanhã. Então são elas. Primeira, para que o meu produto serve? Ele serve para quê? Só que, nesse ele serve para quê, eu preciso que vocês escrevam além da utilidade. Porque, por exemplo, o brinco, ele serve para colocar no buraco, ele serve no buraco do ouvido, ele serve para você se sentir. Eu quero que vocês pensem além. Tipo, pra que serve isso? Né? Pra que serve uma caneta? Pra eu escrever resumos, escrevam qualquer coisa que vier à cabeça de vocês. Pra que o produto serve? Pra que meu produto serve? Ou meu produto ou meu serviço. E aí vocês vão escolher um produto e só escrever sobre ele, tá? Não vamos escrever, tipo, 10 produtos, não. A gente vai falar sobre um produto. Escolha um, o seu principal. E me responda pra que o seu produto serve. Segundo, como o meu cliente se sente usando ou consumindo o meu produto ou o meu serviço. Então, você vai falar sobre sentimentos, tá? Como o seu cliente está se sentindo. Como eu me sinto quando eu coloco esse brinco. Olha esse brinco. Como eu me sinto. Qual é o sentimento que eu tenho quando eu coloco esse brinco. Quando eu
quando eu visto essa roupa. É um sentimento de liberdade, é um sentimento de empoderamento, é um sentimento de autoestima, é um sentimento de gratidão. Que sentimento o seu produto traz para as suas clientes. Então é um sentimento de resolver os meus problemas. Qual é? Terceira coisa, quem precisa do seu produto? Quem precisa? Por exemplo, quem precisa de um brinco? Mulheres, crianças, quem precisa? Escreva aí quem vai precisar desse seu produto ou do seu serviço. E agora, a quarta pergunta vai ser: quais perrengues o cliente... Eu tô lendo aqui pra eu não falar errado. Quais perrengues o cliente não tem... Calma aí. É que essa pergunta é muito engraçada. Quais perrengues o cliente não tem quando ele usa o seu produto? Então, por exemplo, se eu não tiver esse produto, eu vou passar um perrengue. Então, se você não tiver o meu produto, você vai passar um perrengue. Qual é o perrengue que ele vai passar sem o seu produto? E a gente vai usar isso na live de amanhã. A gente vai usar essas perguntas na live de amanhã, porque amanhã a gente vai descobrir de fato quem é o seu cliente. Você vai descobrir de fato quem é a sua persona, vai entender o que isso significa e qual a importância. A importância vocês já sacaram, né? Que é transformar o Instagram de vocês numa máquina de vendas. Que a gente já vai transformar. Que eu já tô aqui, já dei o start hoje. Amanhã a gente vai simplesmente mapear esse seu cliente. A gente vai entender quem é esse seu cliente. Porque eu não estou aqui para brincadeira. E olha só, primeira coisa, print, porque se vocês gostaram dessa aula, nada mais justo do que vocês me falarem. E vocês vão me falar isso através do print. Eu vou fazer uma pose aqui bem bonita, bem boneca. O que é o print, pra quem não está entendendo nada? O print é o momento em que no final das aulas eu faço uma pose bem gata garota, bem, sabe, bem bonita, bem boneca. E vocês postam esse print nos stories de vocês, pra eu saber que vocês gostaram da aula, pra vocês contarem pras pessoas que essa aula foi importante pra vocês. Ela vai ficar salva, então acalmem o coração de vocês. Vocês vão poder revisitar esse conteúdo, vocês vão poder entender melhor, vocês vão poder rever várias e várias vezes. Então não se preocupem que ela vai ficar salva. Então, o momento do print. Printem, me marquem nos stories, me contem o que vocês acharam. Assim que eu terminar essa live, eu quero que vocês respondam essas perguntas. Então vou reler as perguntas agora. Para que o meu produto serve? Como o meu cliente se sente usando? Quem precisa do seu produto? E quais são os perrengues que o cliente que não tem o seu produto passa? Certo? Então respondam essas perguntas e me mandem no inbox. Então, quem responder essas perguntas, manda no meu inbox, que eu vou ler e vou te ajudar. Eu vou te orientar, vou falar, isso aqui pode ser dessa forma. Então, preste atenção que eu vou analisar as suas respostas. Então, não perca essa oportunidade, porque eu tô me dispondo, eu tô abrindo meu direct para que você me mande suas respostas, para que eu possa alinhar junto com você, para que eu possa te ajudar nesse processo, tá bom? Então, olha só, já que a gente tá, formando esse bonde, dessas empresárias de sucesso, nada mais justo do que você convide alguma amiga pra estar com a gente amanhã, né? Porque se essa live foi boa, a de amanhã, meu amigo, a de amanhã vai destravar tudo. A de amanhã vai mudar o rumo dessa história. A de amanhã vai fazer todo sentido. Então, Sandrinha, eu li da Claudinha em cima. Claudinha, #tamo. É isso aí, os 4 pilares da venda. Tamo. Sandrinha, eu que agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer dar essa aula pra vocês. Ela vai ficar salva. A gente vai falar, estamos só começando. Isso é uma jornada. E nessa jornada vocês estão junto comigo. Porque o nosso bonde de mulheres empresários de sucesso tá só começando, viu? Um beijo. Vou salvar a live, encaminhem ela para várias amigas que vocês tiverem, para quem você tiver. Respondam as perguntas, me mandem no inbox, tá bom? Um beijo e até amanhã estaremos aqui no mesmo horário, às 19 horas.